Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. João, capítulo 3, versículo 16. Mateus, ou melhor, Marcos 16 e 15. Jesus disse: Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Como é importante crermos na palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque é a razão de Jesus ter morrido, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tenha. Então, como Marcos 16 e 15 diz, e de pregai, né? E aquele que crê no Evangelho, quem crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. Crer é uma condição para nós sermos salvos, para nós escaparmos, para nós é um presente que não tem dimensão. Então nós precisamos crer. É o que Jesus falou. Ele antes de subir ao céu deixou escrito isso. Melhor, falou isso e foi escrito. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é uma advertência que o Senhor dará a nós para que possamos cada dia mais crer no seu nome, acreditar no que ele fez, no que ele faz por nós e vai fazer, no sacrifício da cruz que ele veio para salvar as nossas vidas. Através da cruz de Jesus, através do que ele fez por nós naquela cruz, nós poderemos ser salvos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, salvação. Trata de salvação. Salvação é eterna. Jesus disse que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ou seja, sem fim. Isso tudo é um presente. Ele disse que vai chegar o tempo em que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Glória a Deus. Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E tudo isso, lá em Daniel, foi antes de Cristo. E Jesus veio confirmando a palavra, falando, pregando o Evangelho, mostrando o caminho de vida e de salvação para todo aquele que nele crê. Lá em o evangelista, o apóstolo São Paulo, ele disse que o Evangelho é poder e salvação para todo que crê. Salvação. Essa palavra salvação tem um sentido em alguns textos do Antigo Testamento de se libertar de algo que prende. De ser liberto
de quebrar os grilhões. Mas o que é que prende o ser humano é o nosso pecado. A Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado, para que ele não vos ouça, faz uma muralha de separação entre nós e nosso Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus, escondem o homem de Deus. Assim, o homem se esconde, é como se colocasse um muro de separação por causa do pecado. Deus nunca quis isso. Lá em Gênesis, no início da criação, o Senhor alertou a Adão e disse, Adão e Eva, que eles não comessem do fruto proibido, pois eles iriam morrer. E aí chegou a queda do homem, pois a Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus, todos caíram, todos estão longe, se distanciaram da glória de Deus. Quando? Quando estava Adão e Eva, representando toda a humanidade, eles caíram da glória de Deus, porque desobedeceram a Deus e o pecado fez uma muralha. E de repente Deus chega e o homem se esconde, porque o pecado faz a pessoa se afastar cada dia mais de Deus. E ele estava escondido. Mas ele respondeu, se eu ouvi tua voz, me escondi. Então, Deus, ele quer que a gente confesse o erro, porque ele perguntou a Adão, onde é que você está? Claro que Deus sabia onde ele está, mas ele queria que ele confessasse, porque primeiro, para ser perdoado, tem que reconhecer o erro e se arrepender. E assim Deus queria que ele se arrependesse para poder dar uma chance, glória a Deus, à humanidade. E assim Adão, Deus expulsou eles do jardim, mas Deus disse que da mulher ia nascer um que pisaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E assim passaram-se gerações e gerações, e Deus tinha feito esta promessa e um dia se cumpriu, quando as profecias faladas pelos profetas, que posteriormente a este evento da queda falaram que Jesus ia nascer. Isaías, Deus falou e anunciou a Isaías, Isaías deixou escrito, e eis que de uma virgem nascerá um, né? E diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então este nome de poder, este homem, esse Deus na terra, glória a Deus, Jesus Cristo, homem e Deus, né? Veio em forma de homem, sofrendo, glória a Deus, padecendo a nossa dor, para que nós pudéssemos ser livres do pecado e sermos salvos, para derrubar essa parede de separação, ou seja, de quebrar os impedimentos e empecilhos que atrapalharam o ser humano de se chegar na presença de Deus. Isso tudo está expresso na Bíblia Sagrada, e através dos profetas foi revelado que ele ia nascer, que ele ia voltar, já estava profetizado. Para o quê? Para entregar a vida eterna, para dar salvação. Pois no Antigo Testamento, quando o pessoal estava lá no Egito, o povo de Deus estava no Egito, Deus disse, olha, amanhã vocês vão sair da terra da escravidão. Matem um cordeiro, né? E tudo, e deu as instruções, e ali o povo fizeram e saíram. E quando Jesus veio, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que tira nós da terra da escravidão, que quebra os grilhões da nossa vida. E quando Jesus derramou o sangue, abriu-se o véu do templo, dando passagem do homem à presença de Deus. E assim, a Bíblia diz que Jesus disse, está consumado. Então ele concluiu a obra dele na cruz. Ele fez toda a parte, toda a missão dele foi concretizada na cruz, quando ele disse, está consumado. Para quê?
para nos dar salvação. Ele, profetizado por João, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela época se levava o cordeiro para que a pessoa visse o cordeiro morrer e visse que ela era para morrer daquela forma, porque ela foi a pecadora, mas que o cordeiro morreu no lugar dela. Até chegar a Jesus e fazer um único sacrifício perfeito, porque tinha que ser de alguém puro e santo, 100%. E Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Todos se extraviaram e ficaram longe de Deus. Era preciso alguém vir nos resgatar, porque estávamos todos aprisionados e acorrentados pelo pecado e destinados à condenação eterna. Mas Cristo veio para nos dar essa chance. E isso é o que chamamos de salvação, né? De tirar nós da prisão. Então a salvação ela é de graça. Lá em Efésios capítulo 2 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Ele diz: mais que façamos as obras, em outras palavras, porque fomos criados para andar nelas. Elas foram criadas por Deus para nós andarmos nelas. Não são as obras que nos salvam, mas os salvos produzem boas obras. Então, Jesus nos deu esse prêmio, essa grandeza de quebrar o muro do pecado, tirar as correntes e nos deixar livres pelo perdão. Ele disse que, através do seu profeta, do seu apóstolo, que João, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Precisamos de andar na luz. Então a salvação, ninguém podia comprar a sua salvação. Lá nos Salmos está escrito: quem poderá resgatar a sua alma, ou a alma do seu irmão? Porque o preço é muito grande. Então só Cristo que teve essa capacidade. Pois está escrito que não fostes comprados por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então não vos façais servos de homens, ou até mesmo de nós mesmos. Então, se nós fomos comprados, o sangue de Cristo garantiu a nossa libertação do pecado, que nós não se faça servo mais de ninguém, nem das coisas da terra, mas sim busquemos estar sempre procurando essa salvação. E qual é a condição de salvação? Nós éramos pecadores e Jesus veio nos salvar. E qual é a condição de salvação? É essa que ele disse, João 3,16 e Marcos 16,15, que é crer. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. E essa palavra batismo significa mergulho. Então a gente crê e mergulha em Deus. Glória a Jesus. Ou seja, nós não podemos ser as mesmas pessoas. É isso que a palavra diz, quem crê. E assim, nós precisamos crer, porque ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salva nós da condenação eterna, pois Jesus disse que seriam os servos inúteis lançados no inferno, onde haveria pranto, choro e ranger de dentes. O joio seria lançado no fogo. Isso está escrito na palavra. O homem que entrou nas bodas sem a roupa, ele, na parábola, na comparação que Jesus estava explicando para falar sobre a preparação, ele seria lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Então nós precisamos escapar da ira futura, precisamos escapar da condenação eterna, porque quem deve precisa pagar, mas Jesus já pagou em nosso lugar. A Bíblia diz que ele rasgou, cravou na cruz a cédula. Glória a Jesus. É como se tivesse uma lista
e Jesus cravasse ela na cruz. Glória a Jesus. Está cravado, está pago, está feito. Agora nós temos uma condição para entrar no caminho, é crer nele. Crer que ele é o Filho de Deus e que ele pode lhe perdoar e entrar neste caminho de salvação. A Bíblia diz em Romanos 10:10, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o teu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Para a salvação. Então a gente crê nele. Crê de todo o coração, crê. Nós não temos dúvida que ele é o Salvador, porque a palavra dele está toda cumprindo-se. Então isso prova que ele é fiel, que ele é real. E a nossa vida e outras coisas que nós temos visto nos provam, o que nos prova mais é o seu amor de derramar o sangue na cruz por nossa vida. Então que nós possamos crer no que ele deixou, porque não é homem para que mente, tudo tem se cumprido. Que nós venhamos crer. O mesmo Deus que falou de uma coisa foi o que falou das demais, e elas todas estão se cumprindo. Ele falou que o caminho era ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a única maneira de nós ser salvos, crendo no seu evangelho, crendo nele, crendo que ele pode salvar, que ele pode perdoar os nossos pecados, que ele pode nos transformar, que ele pode nos dar uma vida diferente, uma vida nova, uma vida debaixo da graça. É isso que a palavra de Deus expressa para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Glória a Jesus. Não se acabe. Louvado seja o nome do Senhor. É ser salvo da morte, da condenação eterna, da destruição. Glória a Jesus. É deixar ser livre. Isso é salvação. É como se você tivesse ganhando um presente. Ele disse: é um dom de Deus. E é o maior presente. É a maior coisa que nós precisamos buscar, porque ele já pagou o preço. Mas nós precisamos de ir buscar. É isso que temos que fazer. É dar ouvidos à voz do Senhor. Glória a Deus, que chama nós para ser salvos. E ele disse que em Romanos, capítulo 8, através de Paulo, está escrito: porque em esperança somos salvos. Isso não vem de vós, ou melhor, porque em esperança somos salvos. Porque o que espera não vê o que está esperando, porque ele está esperando. Mas ele diz que em esperança somos. Ou seja, ele tinha a esperança de que era, que era salvo. E é o que nós temos que fazer, é crer e ter esperança da salvação. Porque a salvação é um dom de Deus. Lá está escrito a carta aos Efésios. Não vem de nós. Por que não vem de nós? Porque se nós fizesse tudo, não conseguiria comprar nossa salvação. Ela vem de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu faço isso, então vou ser salvo. Não. A gente é salvo porque Cristo morreu por nós. E nós cremos no seu sacrifício. E agora, como novas criaturas, vamos agradar a Deus praticando as boas obras, porque Ele transformou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que a palavra prega. É isso que ela anuncia. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, vem agora e compre e coma, sem dinheiro e sem preço, porque é de graça. E é pela graça.
É pelo dom imerecido, pelo favor imerecido de Deus, que nós não merecemos, mas a sua misericórdia, a sua graça, que é o favor imerecido, não merecemos, mas através disso mesmo, ele não olha para a condição de ser humano imperfeito, mas ele olha para aquele que crê e que quer ter uma nova vida, uma vida transformada, e as coisas velhas se passar e tudo ser novo, porque ele é o que faz nova todas as coisas. Quando ele disse a João, lá no Apocalipse, ele disse: Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Jesus. É uma renovação. Uma renovação de entendimento, como está escrito em Romanos capítulo 12, é uma renovação do nosso entendimento. É a palavra gerando um entendimento novo, os olhos se abrindo, é um entendimento transformado e regenerado pela presença do Senhor Jesus Cristo. É dele, com ele e para ele. Glória a Jesus. Isso é salvação. Salvação aqui e salvação eterna. E ele nos deu a salvação. Quando você crê de todo o coração, que pede perdão dos seus pecados e diz: Senhor, eu vou te seguir, ele lhe dá a salvação. Você tem a salvação. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz: operai a vossa salvação. Aí a nossa parte de regar, de cultivar, de ter cuidado para não perder. Como diz lá Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele não disse guarda o que você terá, ele disse guarda o que você tem. Então, quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente já tem a salvação. Se você crê nele como o único Salvador, único e suficiente Salvador. Tem essa parte que devemos observar, porque ele é o único. Foi isso que ele veio pregar. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então crê nele. Glória a Deus, como ele disse, sem mim nada podereis fazer. Como todos os apóstolos, como Maria, mãe de Jesus, creu nele como o único Salvador. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela recebeu o Salvador, ela aceitou a vontade de Deus quando ela disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. Glória a Deus. E ela foi bem-aventurada, ou seja, ela foi feliz, muito feliz, que essa palavra honrada, porque recebeu o Salvador no seu coração. Glória a Deus, ela foi cheia da graça, graça é dom imerecido, ela não merecia, mas Deus se agraciou, achou graça em Maria. Glória a Jesus, e recebeu ela o Todo-Poderoso, porque aceitou a vontade de Deus. Então, assim é nós, salvação, é Jesus ser gerado no nosso coração. Maria aceitou a vontade de Deus, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro dela, e ela disse que se alegrava no Senhor e engrandecia ao Salvador. E é isso que vai acontecer e que acontece na vida de quem crê, como diz as Escrituras, que Ele é o único que pode salvar. E de repente a nossa vida fica cheia de graça e fica cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Assim como Maria recebeu Jesus no seu ventre, assim nós recebemos Jesus no nosso coração. E ela disse, e Isabel disse: bem-aventurada que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, tudo começa com o crer. A salvação vem pelo crer. E quando nós cremos, Deus cumpre o que ele disse. Ele cumpriu na vida de Maria, cumpre na nossa vida. E Maria reconheceu que Jesus é o único Salvador. Ela nunca disse que era Salvador. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso é salvação. Glória a Jesus. Que se atentou para a humildade da sua serva. E por isso todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo.
é o seu nome. E nessa hora ela estava adorando de dentro, porque ela disse: Minha alma engrandece ao Senhor, os pensamentos e sentimentos. É isso que nós recebemos quando recebemos a salvação. O desejo de adorar a Deus de dentro para fora. Glória a Deus. Começa de dentro. Nós temos que adorar a Deus de nossa alma. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus salvou Maria porque ela aceitou ele no seu coração. Por isso que nós sempre dizemos que precisamos aceitar a Cristo como o único Salvador. E Romanos 8 diz que quando um coração, Romanos 10 diz que se com o teu coração creres e tua boca confessares que ele, que crê nele como Salvador, que Jesus ressuscitou ele dos mortos, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu e diante dos seus santos anjos. É isso. Então precisamos crer e depois que a gente crê, entrega a nossa vida a Deus, eu creio, Senhor. Confessar com a boca, eu sou dele. Eu estou te recebendo, Jesus. Aquele que confessar ele, confessar é dizer, confessar diante dos homens que segue a ele, seguir, ele vai ser salvo, né? Glória a Deus, ele vai receber a salvação para ele cuidar, operar em vós a salvação, como está escrito na palavra. E quando ele for fiel até a morte, guardar a salvação, não deixar ninguém tomar, receberá a coroa da vida. Glória a Jesus. É isso que é salvação. É nós sermos libertos pelo sangue de Cristo da condenação eterna. Glória a Deus. Da vida pecaminosa. Glória a Jesus. Sermos libertos da ira. Glória a Jesus. Libertos da condenação. E sermos da morte eterna, da separação eterna de Deus. E sermos eleitos, escolhidos por Ele para chegar na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos, poucos são escolhidos. Glória a Deus. Poucos são escolhidos, mas que nós estejamos segurando nossa salvação. Não deixe ninguém tomar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só o que temos é a salvação, pois não temos nada. Tudo passa. Então vale a pena andar na presença de Deus e receber a coroa da salvação. Glória a Jesus, que está, aleluia, para a tua vida preparada, para a minha vida preparada. Se nós buscarmos ao Senhor, dermos ouvidos à sua voz, crermos nele. Glória a Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Está escrito na palavra de Deus. Se nós crermos nele, glória a Jesus, nós veremos a glória de Deus. Façamos como Maria, adoremos a Deus e engrandecemos a Ele. Ela disse: Minha alma engrandece ao Senhor. Glória a Jesus. Quando a gente recebe a salvação, nós temos a, a disponibilidade, a disposição de engrandecer ao Senhor, que é o nosso dever, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso dever. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Salvação, ser livre da ira futura, ser livre da condenação. Sermos livres de nós mesmos, do nosso pecado, glória a Jesus, é morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Glória a Jesus. Esperando a sua volta, porque Ele disse que vem buscar o seu povo salvo. Glória a Jesus. E não tarda, Jesus. A Bíblia diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está para aqueles que me buscam. Glória a Jesus. Então, que nós venhamos vencer pelo sangue de Jesus e receber, glória a Deus, e através da nossa fé, a salvação, cuida dela. Glória a Jesus.
para não perdermos a coroa nem a entrada no céu, pois foi muito caro o preço que Jesus pagou para nos salvar. É a única coisa que temos, que nós possamos cuidar, que nós possamos agradecer ao Senhor por Ele ter morrido por nós na cruz, para nos dar a salvação. Não foi em vão. Ele veio para isso mesmo, para nos resgatar. Glória a Jesus. Ele é o nosso resgatador.